Muito obrigada, deputado Silas Câmara, que preside a sessão. Quero cumprimentar cada membro da mesa, cumprimentar o pastor Jonatas, o pastor Samuel, o deputado Alfredo Nascimento, o bispo Rodoviário, meu querido Magno Malta, enfim, cumprimento todos os que compõem a mesa e, através desses cumprimentos, cumprimento todos os que aqui estão. Deputado Silas Câmara, antes dessa sessão começar, eu passei muito cedo aqui e tive a oportunidade de conversar com quase cada um e cada uma. E a todos eu dizia, me sinto em Manaus, eu nunca vi, deputado Alfredo, tanta gente de Manaus, ao mesmo tempo prestigiando uma sessão que não é só uma sessão solene, é uma sessão de reconhecimento. E antes de começar as minhas poucas palavras, e eu aqui tenho um pronunciamento por escrito, sei que seria a mesma coisa que o padre querer rezar o Pai Nosso aos seus fiéis, eu falar, mas eu acho muito importante, porque quem está em casa assistindo essa sessão, como eu, talvez não conheça ou não domine perfeitamente a história da construção e da chegada e de toda a trajetória da Assembleia de Deus no Brasil e da Assembleia de Deus no nosso estado do Amazonas, assim como no Pará, onde tudo começou. Uma história muito bonita e uma história que todos vocês e todas vocês podem se orgulhar muito. Então, aqui eu ia dizer a vocês, ia falar um pouco de como foi que a Assembleia de Deus chegou no Brasil por intermédio de missionários suecos, e chegou exatamente em Belém, no estado do Pará, em novembro de 1910. E a primeira denominação não foi Assembleia de Deus, foi Igreja Batista, que era a mesma denominação que tinha a igreja que eles participavam na América. E esses missionários suecos, eles trouxeram para o Brasil a doutrina do batismo no Espírito Santo, e a nova doutrina trouxe divergência quanto ao grupo que aderiu, e outro a rejeitou. E assim, as duas distintas, conforme relatam as atas das sessões, os adeptos do pentecostalismo foram designados e, em 18 de junho de 2011, juntamente com os missionários estrangeiros, fundaram uma nova igreja, adotando o nome de Missão da Fé Apostólica. A partir de então, passaram a reunir-se, vejam, na casa da irmã Celina de Albuquerque. Mais tarde, em 18 de janeiro de 1918, a igreja, por sugestão de Gunnar Wingren, não sei se assim se fala, passou a chamar-se Assembleia de Deus, ou seja, em 1918. Assembleia de Deus, em virtude da fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos em 1914. Ou seja, não é uma história que começou ontem, é uma história que completa 100 anos, um século, de muito trabalho, de muita luta e de muita dedicação, de homens e mulheres que sempre trabalharam pela construção de uma sociedade mais justa, pela construção de uma sociedade mais sadia. Eu peço, deputado Silas Câmara, que todo o meu pronunciamento seja inserido na integralidade, na ata, nos anais dessa sessão. Mas eu me permito agora, porque sei que outros oradores vão falar ainda, de dizer da minha alegria, do meu regozijo de estar aqui com todos e com todas. Eu fui colega de muitos aqui, sou companheira, colega de Silas Câmara, de parlamento, fui colega de Sabino, de Colares, no parlamento. E nós sempre tivemos uma convivência muito harmônica e, acima de tudo, muito fraternal. Eu não sou membro da Igreja Assembleia de Deus, mas tenho, por cada um de vocês que aqui estão, que representam os milhares de fiéis que têm espalhados pelo estado do Amazonas, quase 10% da população, eu sei e reconheço o trabalho que cada um desempenha, muitas vezes por troco de nada, mas apenas com o objetivo de ajudar a construir a sociedade que tanto nós sonhamos. Eu, por caminhos diferentes, quero dizer a todos e a todas, procuro seguir os mesmos princípios, o princípio da ética, o princípio da dignidade, o princípio da valorização do irmão e da irmã. Acho que muito ainda temos que trilhar. Já estivemos, eu tive a felicidade de estar com vocês em muitas lutas, colhemos algumas alegrias, mas também vivemos juntos em muitos momentos de tristeza. E de minha parte, saibam todos, pastor Jonatas, pastor Samuel, deputado Silas,
que esse carinho que eu recebi, ele jamais sairá de dentro de mim. E sempre vou me esforçar muito para poder retribuir, porque sentia, não via, mas sentia que era um carinho que vinha do fundo do coração e que vinha do fundo da alma. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder, em poucas palavras, comemorar esses 100 anos da Igreja Assembleia de Deus no estado do Amazonas. E eu via o senador Petecão dizer, ele é muito danado, ele diz que não tem o dom da palavra, mas devagarinho, senador Eduardo, ele vai falando e vai falando bem. O senador Petecão dizendo o seguinte, já pensou o quanto custaria para o Estado brasileiro se as igrejas evangélicas, se a Assembleia de Deus, por exemplo, cobrasse pelo serviço social que presta? E eu diria também, se nós mulheres cobrássemos pelo serviço social que prestamos, já pensou o quanto custaria o Estado brasileiro? Porque, infelizmente, nós somos a maioria da população, mas só ocupamos 10% dessas cadeiras. Nós temos um nível de escolaridade superior aos homens, ganhamos 25% a menos. E a aposentadoria anterior, que foi uma dura conquista nossa, ainda querem tirar. Ainda querem tirar. E se nós precisamos de uma aposentadoria antes, é porque nós não trabalhamos numa única jornada, nós trabalhamos em 2 e 3. E quem vive em família, como todos aqui vivem, como nós vivemos, sabemos do papel e do valor da mulher. Então, reconhecer o papel e o valor da mulher também é uma obrigação social. Então, eu quero aqui deixar as minhas homenagens, o meu mais fraterno abraço a todos vocês e todas vocês e dizer que viva o Estado do Amazonas, que tem gente tão boa trabalhando em prol da nossa gente. Muito obrigado e parabéns a todos.